A palavra continua à disposição dos vereadores. A palavra está com o vereador Cláudio Schwartzhaupt, também por 10 minutos. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, demais líderes de bancada, vereadores, colegas, pessoas estimadas aí no plenário, também o público do Face através da comunicação da Rádio Tom. Nossa boa noite, nossa saudação a todos. Lembrando tudo que foi citado aqui, do encontro do segundo Pedal Solidário, bastante pessoas de fora no município participando, levando uma mensagem positiva da nossa paisagem, do nosso paisagismo, das nossas pessoas, do público que os recepcionou, do presidente Canário na frente da APAI, das pessoas envolvidas na cozinha, que trabalham nos bastidores, toda uma frente que estava trabalhando, apoiando, toda a direção, todos aqueles que participaram de uma forma ou de outra, com a sua bicicleta, o grupo de apoio, incentivando o esporte, a saúde, o lazer, o turismo e também incentivando e investindo nas nossas crianças especiais. Lembrando também aqui os trabalhos, exaltar os trabalhos prestados pela Brigada Militar, que tem feito abordagens, e quero ressaltar, lembrando aos senhores e às senhoras presentes, que a segurança pública é o último encontro entre o cidadão de bem contra o humilhante. Temos os policiais que trabalham na execução das suas missões, suas tarefas, de suas obrigações, e muitas vezes ele é caracterizado como uma pessoa que às vezes usa um pouco de força, que usa o seu armamento, que chamam de truculento. E ele é o nosso defensor da sociedade. Enquanto um brigadiano, um policial está defendendo a sociedade, muitas vezes nós estamos descansando, ou indo e voltando para o nosso trabalho, nossos filhos indo para a escola. O policial trabalha 24 horas ininterrupta. É um servidor de estima e que nós prestamos, porque eu também passei por essa fase, sendo um servidor da reserva hoje como bombeiro militar. Já passei por este período e conheço bem o que é o trabalho deles. Embora que em todos os lugares tenha um bom e um mau funcionário, eu exalto o bom trabalho que a Brigada Militar vem fazendo em Terra de Areia. As palavras do lindonês, colega vereador, sobre os quebra-molas na Rua Princesa Isabel, já foram feitos 2 pedidos e acreditamos, porque esse é o nosso pensamento de ser positivo em cima do Executivo para que se faça esses quebra-molas, para minimizar as ocorrências de trânsito, nossos pedestres, nossas crianças que transitam naquela rua que é de bastante fluxo de pessoas. Cede uma partezinha, por favor. Também já foi pedido aqui na Rua Teotônio Vilela, quebra-molas, perto da escola e da padaria da Tia Nena ali. Só deixar registrado também que, se possível, cobrem lá também. Obrigado. Obrigado, vereador Julinho. Também já foi feita a mesma solicitação para esta localidade. Estamos acompanhando no Executivo para que essas demandas solicitadas sejam contempladas com a nossa solicitação e com a anseio da comunidade. Falando aqui sobre o IP, da emenda que foi colocada em relação de recurso, nós discutimos ela porque o funcionário tem um plano de saúde, alguns têm, outros não, outros têm o SUS e mal ou bem tem o SUS ainda, né, atendendo a comunidade, mas o funcionário público do município tem o IP. Alguns estão com ele, outros não aderiram, por causa do desconto de 35%. Nós fizemos 2 reuniões no ano passado, e o IP foi inflexível em relação à redução dessa porcentagem, permanecendo 35%. Nós, neste ano, alguns municípios foram a FAMURS, tiveram um encontro para, através da FAMURS, viabilizar um trato com o IP, onde que, no mínimo, 300 funcionários aderissem, baixassem o custo, no mínimo, a 13,2%. E aí uma tratativa entre cada munícipe com seus executores, né, que é o executivo e o prefeito, para que chegasse num denominador, que seria um coeficiente para o prefeito,
pagar uma parte e os servidores outra parte. Então nós vamos tratar disso, já falei com o secretário Edinho, para marcar uma audiência ao IP e com a FAMURS, para as duas bancadas representando lá com 2 vereadores de cada e mais o executivo, irmos lá tratar e trazer uma resposta satisfatória para o servidor público, em qual o prefeito, junto com o executivo, né, que é a Fazenda e a administração, chegar numa questão legal e em condições de atender o seu município. E também o servidor que tem condições de pagar uma parte e a prefeitura outro restante. Quero falar uma coisa aqui que eu sempre citei, falei e relembro em relação a nossas obrigações como cidadão, como pessoa, como servidor público, como pessoa de bem. Nós temos muitas falhas na nossa caminhada. Muitas pessoas podem observar nós e dizer que fulano é assim, fulano é assado, porque nós temos problemas e não somos 100%. Nós erramos. E podemos, nessa caminhada, reconsiderar nossos erros e começar de novo, para melhorar. O Lindonês falou aqui a respeito das eleições, dos novos governantes que irão assumir. Houve uma limpa em alguns lugares, não houve renovações de muitos congressistas, porque o povo talvez tenha cansado de alguns parlamentares de ouvir os mesmos discursos, as mesmas promessas e nada a ser feito. E o Brasil está na situação que se encontra, onde quem ganha as eleições, eu disse, ganha um grande problema, uma grande responsabilidade. Não é troféu, é problema, é enfrentamento. Enfrentamento com democracia, com trabalho, com organização. Então nós estamos cooperando, ajudando, indiferentemente aqui da nossa posição, a qual nós fizemos um propósito da reeleição do Sartori, que a reeleição não era um continuismo, mas era continuar uma plataforma de trabalho. Agora vamos apoiar o governo Eduardo Leite para que faça um bom governo, porque nós fizemos parte do Estado. E a oposição será democrática, com respeito, sem ideologias. Porque nós temos que respeitar as ideias ao contrário e saber que houve, no escrutínio, uma escolha e respeitar ela. Dentro disso, uma coisa que também eu tenho acompanhado e falado em vários encontros e juntamente com cada categoria de profissionais que temos no município, no estado e na União, são os professores. Aqui tem a professora Tati, e eu sempre considerei os professores formadores de opiniões. Considero os professores também que dentro da sala de aula, ensinando matemática, química, geografia, história, ciências, todo um trabalho dinâmico para instruir o aluno, para prepará-lo para a profissão. Então nós temos a questão da escola, chamada Escola Sem Partido, que fala sobre o professor não se aproveita de audiência coletiva dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções, preferências, ideologias religiosas, morais, políticas e partidárias. O professor não favorecerá nenhum outro e nem prejudicar a outro. Não constrangerá um e nem outro em razão das suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou na falta delas. Preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas ou partidárias. O professor não fará propaganda política partidária em sala de aula, nem em outro lugar que compreende espaço público, para as manifestações de atos públicos ou passeatas. Ao tratar de questões políticas, socioculturais, econômicas, apresentará aos alunos de forma justa, isto é, sem mesmo profundidade ou seriedade, os princípios das versões, inservíveis opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. O professor respeitará o direito dos pais que seus filhos recebem a educação moral que estejam de acordo com suas próprias convicções. O professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros dentro da sala de aula ou do espaço público de ensino. Quero somente dizer isso nessas palavras, que nós, como também somos líderes, representantes da comunidade, e trabalhamos dentro de um contexto de seriedade, respeitando os valores, a ética e o profissionalismo. Quando existe uma palavra dita de cá, existe o contraditório dito de lá. Aqui nós temos a bancada do MDB e do PP. Se eu falar alguma coisa concernente a você, em relação à sua opinião, o vereador Maico virá aqui e falará a sua opinião. Se nós estamos numa discussão dentro de um plenário,
falar-se-á de uma forma, haverá o contraditório, que deverá ser respeitado. Isso é democracia. Eu não posso oprimir aquele que é o contraditório, que fala da minha opinião. Isso é democracia. E dentro desse parâmetro, eu quero fazer esse parêntese dentro da nossa comunidade, para que cuidem disso e preservem a democracia em todos os âmbitos, dentro da prefeitura, dentro do legislativo municipal, dentro das escolas, nas empresas, que é a democracia, que foi construída lá nos anos anteriores ao nosso período, e queremos caminhar com esse positivismo para frente. Muito obrigado.